Olá pessoal, já aprendemos o que são contingências de reforços, o que é um reforço, é a consequência do comportamento que aumenta a probabilidade desse comportamento voltar a ocorrer. Mas, dando continuidade, olha só o que acontece quando eu tiro o reforço, quando o organismo emite um comportamento, mas eu tiro o reforço, eu privo esse organismo desse reforço. O que acontece é que tende a diminuir a probabilidade desse comportamento acontecer novamente. E a esse processo de retirada do reforço e diminuição da probabilidade desse comportamento voltar a ocorrer, chamamos de extinção operante. Fernando, o que é extinção operante? Extinção operante é quando eu retiro esse reforço, então diminui a chance desse comportamento voltar a ocorrer novamente, tá? E aí, nós temos também fatores que influenciam a resistência dessa extinção operante. Por exemplo, o que é essa resistência? Vamos lá. Essa resistência a essa extinção operante, a gente está falando a respeito do tempo ou da quantidade de vezes que um organismo vai continuar emitindo uma resposta, mesmo sem a presença daquele reforçador. Tirei esse reforçador, tirei esse reforço, mas o organismo continua emitindo a resposta. Ele vai continuar emitindo algumas vezes, aí ele vai diminuindo a frequência desse responder até chegar ao nível operante. Tá? Nível operante é aquele nível antes do comportamento ser reforçado. Então, esse tempo ou o número de vezes que o organismo continua emitindo essa resposta, nós estamos falando de resistência a essa extinção. Estamos falando de pessoas, por exemplo, que mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do não, ela vai lá, ela tenta. É aquele aluno que quer fazer medicina, presta vestibular 1, 2, 3, 10 vezes, e ele está tentando, ele está continuando, mesmo recebendo não, mesmo não dando certo, ou seja, ele continua se comportando, mesmo na ausência daquele reforço, ele está continuando. Enquanto outros faz vestibular para medicina de primeira e não passa, então não é para mim. Estou dando um exemplo do vestibular, que inclusive é um exemplo até do próprio livro, mas pode ser diversas outras situações. No relacionamento, por exemplo, pode ser aquela pessoa que recebeu um fora e de primeira disse, tá bom, vida que segue, tchau, não quer, tem quem queira. Ou aquela pessoa que, não, você não quer? Você quer sim. Não, vamos tentar. Insiste, ligue e tal, e continua insistindo, mesmo recebendo um não da outra parte. Então, há pessoas que são mais insistentes, mais perseverantes, outras não. Fernanda, e por que umas são mais resistentes e outras são menos resistentes a esse processo de extinção operante? Galera, isso tem a ver com a nossa história de reforçamento, a nossa história de aprendizagem, tudo aquilo que nos foi reforçado. Então, é a nossa história de aprendizagem em toda a nossa história de vida, tá? E aí tem três fatores que influenciam nessa resistência à extinção. A primeira delas é o número de vezes de reforçamento. Então, comportamentos que são reforçados muitas vezes, têm uma história muito longa de reforçamento, tendem a ter mais resistência, diante da extinção operante. Outro fator, o segundo fator, tem a ver com o custo da resposta. O custo da resposta, pessoal, é o tempo entre a emissão dessa resposta, desse comportamento, até a apresentação desse reforço. Então, se dá muito trabalho eu emitir esse comportamento para ter esse reforço, então ele é menos resistente à extinção. Então, por isso o nome custo da resposta. Se vai dar mais trabalho e ainda nem vai aparecer o reforço, então, vida que segue, não vou nem tentar. Eu estou usando essas expressões para ficar mais simples para você. Então, o custo de resposta é esse tempo entre a emissão do comportamento e o tempo que eu vou levar para receber esse reforço. Exemplo, a gente fala muito para os nossos filhos, olha, se tu se comportar bem, se você passar de ano, nesse ano, a gente está em março, no final do ano, tu vai ganhar uma bicicleta, tu vai ganhar um videogame. Aí o menino fica, eba, não papai, vai dar certo, não mamãe, vou estudar demais, já deu certo, tá em março, fevereiro, março, e o final do ano lá em dezembro. Olha só o custo da resposta.
esse organismo, essa criança, ele pode até começar bem, mas dificilmente, se ele não tiver um suporte, se ele não tiver reforços mais próximos e mais pontuais, ele não consegue, tá? É o custo dessa resposta. Então, esse segundo fator, que é o custo da resposta, quanto mais difícil for, quanto mais esforço o organismo precisar para ter um reforço, menor vai ser a sua resistência à extinção, tá? E o terceiro, deixa eu olhar aqui o slide. E o terceiro, nós estamos falando, o terceiro fator é esquemas de reforçamento. Esquemas de reforçamento eu vou falar mais detalhadamente em outras aulas. Mas o que é esse esquema de reforçamento? Tem a ver do número de vezes que esse organismo é reforçado, mas olha só a diferença. Se ele é reforçado continuamente, se ele tem um reforço contínuo, quando ele for precisar, quando ocorrer a extinção, ele não vai ser tão resistente quanto aqueles comportamentos que às vezes são reforçados e às vezes não são reforçados. Então, essa intermitência deixa mais resistente. Então, é mais ou menos assim. Se o nosso filho tem uma crise de birra e a gente sabe que tá ali tendo a birra porque, sei lá, ele quer assistir uma TV. E eu digo, não tá na hora de assistir TV. E no outro momento ele chora voltando, ele chora porque ele quer assistir TV e você diz que não, porque ele tá chorando. Então você não vai reforçar esse comportamento do choro, da birra, tá? Só que no outro momento ele pede para assistir TV, ele pede chorando, mas você tá todo agoniado aqui e você liga a TV. Você liberou o reforço para essa criança, está reforçando o comportamento de birra, de chorar. Então, se às vezes você reforça, às vezes não reforça, essa intermitência vai deixar o comportamento muito mais firme, muito mais resistente à extinção. E acho que é só por isso. Não, tem mais um slide aqui. Assim como também tem outros efeitos do reforço, a extinção operante também tem alguns efeitos. Por exemplo, aumento na frequência da resposta, aumento na variabilidade e topografia da resposta e eliciação das respostas emocionais. Outros efeitos da extinção. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando você tira o reforçador, lembra que quando é reforçado não diminui ali a forma e a frequência também desse comportamento? Aliás, a forma desse comportamento ele não diminui. Quando eu tiro esse reforçador, acontece que aumenta a topografia. Então, o organismo começa a se comportar de várias formas para ver se consegue esse reforço. Então, o carinha está namorando com a moça e ele fala com ela todos os dias por telefone, somente por telefone, porque ele nem o WhatsApp ele tem, ele é assim um agente super secreto. Tem que olhar para a câmera, não esqueça. Olha para a câmera. Então, aí ela terminou com ele. Então, ele continua ligando, não tá dando certo. Então, ele vai variar aqui na topografia, na forma dessa resposta. Ele vai mandar mensagem no WhatsApp, ele vai lá no Instagram, ele vai no Facebook, ele vai mudando a topografia dessa resposta. A variabilidade na topografia dessa resposta. Outra coisa que acontece também na extinção, um outro efeito da extinção operante, é que o organismo ele elicia também respostas emocionais, comportamentos respondentes, pode ficar mais ansioso e todas as questões relacionadas ao comportamento respondente também pode acontecer. São outros efeitos da extinção operante. E cansei, fiquei sem voz já. E é isso, pessoal, novo formato de... Olha para a câmera. A câmera é aqui. Gente, eu sou sem costume, mas vamos lá. Novo formato de aula, tá? Me dê um feedback na interação ao vivo para saber se eu continuo dessa forma ou se vocês preferem com o slide, aquela forma lá mais bacaninha, tá? Abraços, nos encontramos agora ao vivo. E tem um vídeo do Sheldon, tá aí no canal, toda blogueira, do Sheldon. Esse vídeo, pessoal, claro que tem pitadas de humor, né? Não é dessa forma como no vídeo tem Sheldon, o personagem que está aplicando reforço positivo na namorada do Leonard, que é o amigo dele, com chocolate. Não é dessa forma que a gente faz com pessoas, com adultos. É uma série e é humorístico, mas assistam e a gente vai debater sobre isso na interação ao vivo.
Abraços!